Salve, salve torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui para mais um conteúdo, mais um videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Já vou deixando aos créditos, pessoal, ao canal ESPN, programa Sport Center, trazendo sempre aquela notícia e informação sempre atualizada do Vascão. Pessoal, ontem foi noite de jogo que o Vasco conseguiu se classificar, passar para a próxima fase e venceu nos pênaltis por 4-1 e no tempo regulamentar 3-3. Pessoal, vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, dê uma moralzinha naquele like e, se possível, deixe o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Vou soltar o vídeo aqui para vocês acompanharem esse cortezinho que eu separei para vocês. No domingo, mas claro, a gente começa também o nosso programa mostrando a Copa do Brasil e tudo o que aconteceu ontem em São Januário. Tinha muita gente por lá, a festa antes do jogo enorme e aí o jogo, claro, teve muita emoção e o jogo já começou com o Galdames abrindo o placar para o Vasco, Mari Pereira, 1-0. Pois é, e a gente vai ver um Vasco muito forte no primeiro tempo. A gente vai ver um Vasco muito bom. Segundo o Emiliano, o melhor do ano, né? E aí as coisas mudam. Pois é, o Vasco começa com muita intensidade, fazendo já os seus gols. Parecia que ia estar... controlado, Mário Marra? Eu não senti isso. Não? Logo depois que fez o primeiro gol, quase tomou o gol de empate, inclusive. Tomou um sustinho. Não, um sustão. Chegou na cara do gol e o Todinho perde o gol. Eu acho que ontem foi um grande jogo do Água Santa. A gente já mais vem no segundo destacando, tempo. né, Marra, sobre como... não é à toa que é vice-campeão paulista também, é um projeto que... Esse ano não tá bem, né? Uhum. Mas ontem fez um jogo que o Vasco permitiu em algum momento. A gente tem os melhores momentos e o jogo foi tão agitado que quase todos os melhores momentos com gols, Com né? gol, né? Só tem essa finalização ali do David que o goleiro do Água Santa fez essa bela defesa. Depois deu um esporro em todo mundo, né? Então, e aí na sequência, né, Mari, já tem outro gol então pra gente ver e foi justamente o gol da virada do Água Santa lá em São Januário. Parecia tudo definido, Mari. Já quase finzinho de jogo, né? 43. Passou das casas dos 40, exatamente. Mas o Vasco foi buscar erro defensivo do Água Santa. O Piton sobe sozinho e a bola também do Payet, né? Certinho na cabeça. O Água Santa reclama dessa falta no Léo, né? Aham. Se É a agarrou. falta que origina a cobrança. E aí foi uma loucura, né? Porque aí o clima ficou muito pesado, muita confusão. Já tinha sido na hora do gol do Água Santa, na hora que tem o empate, então tudo descamba. O Marcos Braz do Vasco desce pro campo. Tem um tanto de confusão ali à beira do gramado. Pessoal, a turma do deixa disso. E, Mário Marra, isso culminou em 16 minutos de acréscimo, um momento importante do jogo também, né? Isso aí, assim, o calor ficou maior do que deveria. Eu vou destacar aí o Ramon Dias. Quando tava todo mundo brigando e alguns comemorando, né, logo depois da classificação nos pênaltis. Olha lá, ó. Ele foi embora pro vestiário. Vai pra lá, me segura, me empurra, depois Isso eu é tenho... chilique, né? Gente, isso aí é muito chato. histérico. Nossa, histérico. histéricos. Falar isso aí é um... Tudo louco. E aí sobrou pra todo mundo, né? Aí era o pessoal tentando afastar. E eu gosto da polícia parada ali, dando uma olhadinha, olha. Olha lá. Briguei. O pessoal da galera. reportagem Eu não também. gosto de nada disso aí. Aí depois, no final do jogo, depois quando a partida terminou, depois os pênaltis teve mais, tá? E a gente vai mostrar isso também. Mas as cobranças, tá? Então o Payet marcando para o Vasco da Gama, belíssima cobrança, né? Jardim pegando, né? O Léo Jardim bem, né? A bola do Piton também foi certinha no cantinho. Cobranças de pênaltis que... Nossa, essa aí eu achei Olha, que minha A do esposa Esforço quase que perdeu, deu hein? um sustinho, né? Aí tem o Bruno perdendo e o Verratti marcando, o Vascão está então classificado. Bom, muita coisa pra gente ouvir então também depois do jogo. A gente acompanha. Acho que hicimos los primeros 45. Siento tampoco que hemos sufrido mucho, no sé, recuerdo el partido con Fluminense en el Maracaná, que quizás ellos tenían la posesión de la pelota, pero nosotros no sufrimos y merecimos ganar nosotros el partido. Entonces creo que el equipo está siendo competitivo, estamos tratando de armar un equipo ganador y nos sentimos bien de esta forma, así que vamos a seguir por este camino. Bom, falaremos sobre as nuances desse jogo. Quase afundou, hein? O Vasco e a diferença também no segundo tempo, nesse jogo, fase da competição. Talvez por isso também é aquela declaração do Emiliano falando sobre esses tempos distintos. E aí eu já vou chamar o Cícero Melo para entender se o Vascaíno está comemorando a classificação ou se ele está ainda assustado com o risco que correu em Cícero. Para você, Bruno, para as Mares, para o Mário Marra e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Nós estamos aqui na porta principal de São Januário, Avenida Roberto Dinamite. A verdade, o torcedor do Vasco não está comemorando, não. O torcedor do Vasco está respirando aliviado,
porque o Vasco podia ter ficado fora da Copa do Brasil logo na segunda fase. Foi um sufoco, a verdade é essa. O Vasco tomou um gol que o tiraria da Copa do Brasil aos 42 minutos do segundo tempo, numa virada, vencia por 2-0, sofreu a virada por 3-2 e só foi empatar nos acréscimos com o Lucas Piton aos 47. E aí veio os pênaltis e tem que dar graças a Deus a ter um goleiro como o Léo Jardim, que tem feito a diferença. Defendeu um pênalti, ainda viu uma bola bater na sua trave, o Vasco ganhou de 4-1 nos pênaltis. Se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, fato, viu, companheiros e torcedor Cruz Maltino, que não acontecia desde 2021. O Vasco nos últimos anos vinha sendo eliminado da Copa do Brasil logo nas primeiras fases, na primeira ou na segunda fase. Então está classificado. Com o prêmio de ontem, R$2.205.000, já tem um acúmulo aí, acumulado de R$5.400.000 por ter chegado à terceira fase. Só vai conhecer o seu adversário depois que acabar todos os jogos da segunda fase. Aí vai acontecer um sorteio na sede da CBF. Vasco agora vira a chave e já tem a semifinal do Campeonato Carioca. Jogo no próximo domingo, é o primeiro confronto contra o Nova Iguaçu. O primeiro jogo vai ser domingo às 6h30 da tarde no Maracanã, onde o campo é do Vasco. O Vasco foi terceiro, Nova Iguaçu segundo. Então o Nova Iguaçu leva a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O segundo jogo vai ser no sábado, dia 16 de março, sem local e horário definidos. O Nova Iguaçu é que vai escolher o local do segundo jogo. A se lamentar tudo que aconteceu durante e depois do jogo, brigas entre torcedores ali na arquibancada, quando saiu o terceiro gol da equipe de São Paulo. Alguns torcedores começaram a quebrar o alambrado de vidro. Aí outros torcedores, com medo de o Vasco perder o mando de campo por muitos jogos, como já aconteceu no Campeonato Brasileiro passado, agrediram esses torcedores, partiram para a briga. Esses torcedores brigaram também com os seguranças, uma confusão danada quando acontece sempre isso aqui em São Januário, quando os jogos são tensos, polêmicos e com viradas assim em cima da hora, a situação fica bem difícil. A gente volta daqui a pouco, mas vamos ficar por aqui, acompanhar esse debate aí, porque tem muita coisa para falar, né, gente? Tem, Cícero, e a gente vai falar 2 vezes sobre o Vasco. Agora, para a gente começar, sobre os números do Payet e do Verratti em 9 jogos da temporada. Com 2 gols e 5 a tela vai mostrar os 2 jogadores aí do Vasco, acho que também o Piton entra na... E o Verratti aí com 6 gols e 2 assistências. Então eles se indo e procurando dentro de campo e marcando os gols. Bonito. Bonito. Arte, não é? Quarto. Fecha as costas com essa... Dependendo do desempenho até o final da temporada, pode ser. Ô, Marra, mas a gente viu na tela ali os números do primeiro e do segundo tempo também. Você disse que, na verdade, não foi, porque na própria coletiva eles falam que acham que foi o melhor primeiro tempo do Vasco e depois a coisa desandou o pior segundo tempo. Como que você fez a avaliação do campo antes da gente ir para a confusão? Eu acho que, assim, eu tenho medo dessa conclusão, assim, de que foi o melhor primeiro tempo. Eu não achei mesmo. É? Sim. Achei que assim, o Vasco poderia ter liquidado o placar, fez 2 gols. Do outro lado, o que a gente estava esperando do Água Santa? Que o Água Santa fosse pressionar, saída de bola, marcar, que seria uma seleção sensacional? Não, a Água Santa tem suas fragilidades. O Vasco conseguiu tirar proveito das fragilidades dele, a Água Santa, fez valer o melhor futebol que tem. Só que em algum momento, assim, no finzinho do primeiro tempo, numa desatenção de marcar, que teria que estar mais atento, matou o jogo no primeiro tempo que foi... Não matou o jogo, saiu por uma derrota mínima, né? Concordo inteiramente com você, penso exatamente igual, Mari. Eu entendo o Léo Link, final do jogo, o Vasco acabou de se classificar, ele defendeu um pênalti, teve esse poder de reação, quando ninguém mais esperava, um gol aos 47 do segundo tempo, ali o Vasco estava eliminado mais uma vez nas primeiras fases da Copa do Brasil, tem que se realmente elogiar esse poder de reação, o time não desiste até o último segundo, mas... a verdade é uma só, o Vasco não pode chegar a esse ponto de correr um risco de tentar um gol de empate para levar para os pênaltis nos acréscimos. Isso não vai dar certo uma vez, mas toda vez que acontecer essa situação, tomar um gol de virada, ou mesmo o adversário está na frente, aí no finalzinho do jogo, não vai acontecer virada. Então, vai causar uma revolta, o torcedor vai quebrar tudo aqui, vai xingar o time, então... Eu entendo o Léo Link, depois do jogo tem que enaltecer, o Vasco ter se classificado, respirar aliviado, mas procurar os erros
erros. Por que que isso está acontecendo? O Água Santa é um time bom? É um time bom, mas não pode se comparar a folha de pagamento, o investimento, os jogadores. O Vasco hoje tem uma espinha dorsal que, a gente for pensar, é muito boa. Um goleiro que está entre os melhores do Brasil, Léo Jardim. 2 volantes que chegaram agora ainda vão subir muito de produção, com características diferentes, como o Galdames e o Sforza. Um jogador fora da curva, que agora é mais magro, bem fisicamente. O Paê é um jogador realmente diferenciado no futebol, não só brasileiro, como mundial, apesar da idade. E um artilheiro que resolve os problemas lá na frente, que é o Verratti. O resto, o Vasco tem que ter jogadores que componham e que façam um time sólido, né? Mas não pode chegar um momento desse de uma Copa do Brasil que é muito importante para o clube financeiramente no aspecto esportivo e está passando esse sufoco que está passando. Então, o Léo Jardim está certo, mas eles têm que fazer um exame de consciência ali, todo mundo, porque o Vasco não pode passar por esse tipo de situação regularmente. Dá para incluir o Piton nessa lista também, né, super. Por isso que é mais importante ainda o posicionamento do Emiliano. Realmente. Porque o Emiliano, ele não joga para esse lado. Oba-oba. Né? E tanto que ele fala, a gente não gosta de ganhar jogo assim. Por isso que o Ramon, quando Muito termina, importante sai isso. andando. Muito importante. Desce pro vestiário. Muito. Não tem assim, sério, o momento de comemoração é um momento mais de alívio. E para mim, olhando como alguém que tem acompanhado desde o início da temporada, o Vasco, quando joga contra clubes que estão estruturados, que ameaçam times de primeira divisão, o Vasco tem um comportamento. E o comportamento tem sido bem legal, assim. O problema é seu, eu vou me defender bem e fica esperto comigo que eu posso chegar lá e fazer gol. Mas esse é um comportamento mais reativo. Por isso, para mim, é decepcionante ontem. Mesmo o primeiro tempo exaltado, é decepcionante. Porque ontem não era para ser reativo, era para envolver o adversário. O Vasco mostrou qualidade para envolver até certo ponto. E no segundo tempo foi um desespero. Então, assim, a gente já falou que sem flores, 0 flores. Então o Vasco não está pronto para dar esse passo? Assim? Eu acho que não está pronto. E acho que é esse o ponto de trabalho. Bom, gente, entre nós, a gente já se mostrou competitivo contra quem está no mesmo nível. Contra quem está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, contra quem vai nos questionar. A gente tem sido competitivo. A gente precisa elaborar melhor contra times que vão jogar se defendendo mais, que vão jogar nos levando mais a um jogo físico. E eu acho que ontem o Vasco, no segundo tempo, sucumbiu. Não é nem sucumbiu, desculpa, relaxou. Pode ser. E o Vasco não está nessa situação ainda. É legal o que está acontecendo administrativamente, o Vasco está pensando lá na frente, o Vasco está contratando jogadores importantes. Se fosse um belo jogador, o Galdames, que aos poucos estão entrando, o Galdames sempre jogou aqui, né? Pouquíssimos jogos está fazendo gol, tal, assim, isso tudo é legal. Mas o Vasco, os jogadores do Vasco, eles não podem tirar uma coisa da cabeça. Somos devedores. Estamos devendo ao torcedor. Então, assim, não podemos nos permitir relaxar. Ainda não pagamos essa conta. Não paga, essa conta não está paga. Né? Nem Sim, um pouco. por causa de um primeiro tempo aceitável contra o Água Santa? Não! A dívida é muito maior, tem que jogar muito mais. É o Vasco, a camisa é a camisa do Vasco. E a dívida com o torcedor, ela está muito grande. Então, não dá para relaxar. Eu senti um pouco disso, não sei se vocês notaram também. Quando o Vasco comemora, faz o gol ali, não sei o quê, o Verratti faz o gol, eles vão lá para perto da torcida, eles começam a se abraçar e pular e comemorar. Em um dado momento, tem até um jogador, eu não lembro, ele vem, chega todo felizão e o clima baixou. Parece que, não sei se foi o Verratti ou alguém que estava ali no meio, junta a roda e já começa a dar uma chamadona. Dá um papo. Não sei se é uma chamada pela briga. Depois da classificação? Eles fazem o gol, o Verratti faz o gol. Vamos comemorar. Aí, não sei o que, festa, classificado. Sim, eles vão pulando numa rodinha. De repente, Depois a bolinha eles se vai parando de pular, eles se fecham e já começa alguém falar, eles olhando pro lado, todo mundo ali no meio, que pode ter sido um toque de tipo, não vamos entrar em confusão, não vamos não sei o quê. Ou algo do tipo, galera, e o que a gente... Foco que a gente passou no sufoco. O que a gente tem visto, acompanhado do trabalho, é que, assim, não nos dá margem para pensar que esse comportamento vai se repetir, o do relaxamento. O do jogo ruim, ele pode acontecer, né? Um dia que não está tão legal, mas do relaxamento, porque o pensamento e a atitude dessa comissão, ela já foi passada para os jogadores. Então, assim, eles já falam realmente o que está acontecendo ali. Então, eu acho que diz muito isso. Terminou o jogo, legal, mas, galera, né? A gente Sorriso não foi bem amarelo. e tal. O Cícero,
Você já volta para a gente falar também da confusão, tá? Em São Januário, tudo que aconteceu aí ainda em campo e depois do jogo também, tudo que foi registrado ali pela Roberta Barroso. Agora tem os outros lances, os outros gols da Copa do Brasil. Então é isso, né, torcida? Venho trazer mais uma notícia para vocês. Alô, Thierry, craque do Vasco, Payet deseja ser convocado para os Jogos Olímpicos. Pessoal, o Payet é o gênio do Vasco. O Payet é o Dimitri Payet, está fazendo uma linda temporada aí, gigantesca pelo Vasco da Gama, e após voltar de férias com 8 quilos a menos do que chegou a ser quando chegou aqui no Vasco. E o meio-campista vem apresentando um nível de futebol espetacular, sendo a grande referência do ano do time vascaíno, que também vem com um bom início de temporada. E o jogador aí recentemente concedeu uma entrevista ao jornal La Equipe da França e foi abordado sobre diversas questões durante a partida. Depois, né, na entrevista, Payet se colocou à disposição do ídolo francês Thierry Henry. Jogou muita bola, hoje técnico da seleção. Da seleção pré-olímpica, né? Da seleção pré-olímpica, ó, lá ele, seleção olímpica francesa, para disputar os Jogos Olímpicos de Paris pela seleção principal. E o meia-campista aí disputou a Eurocopa de 2016, onde a França ficou no vice-campeonato e ficou de fora da Copa do Mundo de 2018 por conta de uma lesão na véspera da competição, pessoal. Palavras aí que eu separei para vocês. Só há 3 vagas, estou à disposição da França. Sei que jogar uma Eurocopa no meu país foi extraordinário. E por outro lado, não sei como é competir nas Olimpíadas. Como francês, adoraria ter essa experiência. Eu gostaria disso. Sim, estou à disposição da seleção francesa. Seja ela qual for, veremos. Há um treinador que vai fazer as suas escolhas. Estou confortável com isso. E isso só demonstra que, apesar da idade avançada de Payet, ainda tem fome de conquistas. Neste final de semana, o jogador pode dar mais um passo para conquistar mais um troféu em sua carreira contra o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Pessoal, Dimitri Payet é o gênio, cara. Dimitri Payet tá jogando muito. Fala de idade avançada com 36 anos, pessoal. Eu não acho, ainda vai até os 40 brincando aí. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado até o momento essa matéria. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, e deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima notícia.